Voltamos com mais um vídeo sobre Fórmula 1 aqui no canal. Eu sou a Dé e vou te contar um resumo desses 3 dias do GP de São Paulo. Marcaram-se 50 anos da Fórmula 1 aqui no Brasil. Vamos lá, notícias. A Haas é a única equipe que não definiu o seu segundo piloto para 2023. Então, será que vai ser o Schumacher ou o Hülkenberg? Ou será que tem mais alguém aí? Vamos ver. Gasly, importante, ele tem 10 pontos de punição. O máximo são 12 para ele não perder algum GP. Ah, mas já tá acabando a temporada, só tem mais uma corrida em Abu Dhabi? Não, não é assim que funciona. Os pontos têm 12 meses de validade. Ele não pode, por exemplo, exceder limite de pista. Ele não pode chegar nesses 12 pontos. Por quê? Eles só expiram em maio de 23. Então, ele tá saindo da AlphaTauri, tá indo pra Alpine. Que coisa, se ele fizer mais 2 pontos, fica feio, né? Então, ele tem que tomar muito cuidado até maio de 23. Tomara que dê certo. Corrida de Interlagos é um pouco diferente. Sexta-feira já tem classificação para a corrida sprint. Sábado tem a corrida sprint e no domingo tem a corrida. Como é que foi a corrida no passado? A corrida sprint. Foi uma corrida épica. O Hamilton teve várias punições e nessa corrida ele largou lá atrás, último, porque ele foi desclassificado da classificação por conta da sua asa traseira. Então ele largou em último e terminou em quinto. Corrida sprint foi bem ok, terminou Bottas em primeiro, Verstappen em segundo e Pérez em terceiro. Domingo, Verstappen ele largou bem. Ficou uma disputa ali entre as Red Bulls e o Bottas. Ferrari, ok. Hamilton ele largou em 10º por conta de punições e só vinha subindo. Na volta 18 ele já era o terceiro. Depois disso, trocou ali o piloto na disputa entre as Red Bulls. Então ficou as Red Bulls e o Hamilton. Hamilton na volta 59 passou o Verstappen e só ia abrindo diferença. No final, a diferença foi de 10 segundos. Terminaram Hamilton, Verstappen e Bottas. Esse ano. Sexta-feira, então a gente teve o primeiro treino e a classificação para a corrida sprint. Primeiro treino, a maioria largou com compostos médios e duros. Red Bull foi a primeira a trocar para composto médio, então o Pérez, chegando na metade do treino, trocou para o composto macio e ficou em primeiro. Depois veio o Verstappen e trocou pelo mesmo pneu, ficou em segundo, diferença entre eles de 8 centésimos. E depois as outras equipes foram trocando para o pneu macio. Terminou Pérez, Verstappen e Russell. Vettel terminou em quinto e Schumacher em sexto. Belo desempenho para eles. Antes da classificação da corrida sprint, choveu muito em Interlagos. Criou uma expectativa. O que será que vai acontecer na classificação? Será que vai chover ou não? Bom, vamos lá. Q1. Não estava chovendo, a pista estava molhada. Todos saíram de pneus intermediários de chuva, mas depois foram mudando para pneus macios. Foi só emoção. Mudava toda hora quem estava em primeiro, quem estava na zona de eliminação. Nas últimas voltas, o Verstappen e o Leclerc estavam na zona de risco e o Hamilton até a última volta estava em 18º. Imaginem, o Verstappen, o Leclerc e o Hamilton lá atrás no grid. Terminou Norris, Hamilton, Alonso, Vettel e Pérez. Ferrari ficando só em 12º e 14º. Quem saiu? Latifi, Joe, Bottas, Tsunoda e Schumacher. Q2. Todos de pneus macios e meio que foi também definido nas últimas voltas. Verstappen em primeiro, Sainz em segundo, Leclerc em terceiro, Russell em quarto, Hamilton só em nono, saíram Albon, Gasly, Vettel, Ricciardo e Stroll. Q3. Olha, esse Q3 foi inesperado. Russell ele saiu da pista, tentou lá dar um 360 uma hora que ele saiu na grama, foi para uma parte do asfalto, para trás da pista, foi dar um 360 e ficou lá preso na brita. Bandeira vermelha e o tempo só correndo. Nessa hora, o Magnussen estava em primeiro. E o Leclerc não tinha a volta mais rápido porque ele estava de pneus intermediários e depois foi trocar para pneu macio. E o tempo só correndo. O que aconteceu?
Magnussen fez a sua primeira pole position, a primeira pole position da Haas. Foi muito inesperado e muito bom para eles. Verstappen em segundo, Russell em terceiro. Sábado, segundo treino e corrida sprint. Segundo treino, estava diferente de sexta, estava sol. O Logan Sargent, ele substituiu o Albon, então ele está fazendo o possível para poder entrar na Fórmula 1 ano que vem. E a equipe está ajudando. Ele tinha que percorrer 100 km nessa sessão, ou seja, 24 voltas. E no final, ele conseguiu fazer um ponto com esse treino. Pilotos eles estavam testando ali os pneus mesmo nesse treino. Estavam bem diversificados ali nas escolhas dos pneus. Ocon travou o primeiro tempo, seguido por Pérez, Russell, Alonso e Verstappen. Ferrari ficaram ali em 11º e 13º. E os dois pilotos da Haas ficaram em 8º e 9º. Corrida sprint. Então, fazendo a sua estreia na pole position, Magnussen largou bem, segurou a sua posição até a volta 3, até que foi bastante. Todo mundo ali estava achando que o Verstappen já ia passar ali no S do Senna, ou terminando a primeira volta em primeiro lugar. Na primeira volta, na descida do lago, Alonso e Ocon se tocam. Alonso perdeu ali uma parte da asa dianteira e isso fez com que ele parasse no box, ficasse em último. Logo depois, o Russell ele já passa o Magnussen e depois o Sainz. Hamilton largou em 8º, já estava passando e na volta 9 já estava em 4º. Nessa volta, bem na reta da saída dos boxes, o Vettel queria passar o Stroll, mas o canadense jogou sujo, jogou o Vettel ali, ele pegou um pouco de sujeira, né? Ali briga de equipe. Volta 12 e 13, batalha pela primeira colocação entre Verstappen e Russell. Na volta 15 ele conseguiu passar. Na volta 19, o Sainz passa o Verstappen, eles se tocaram, mas o Verstappen perdeu ali um pouquinho da parte da asa e o Sainz fica em segundo. Logo depois, o Hamilton passa o Verstappen e fica em terceiro. Mas nossa, por que o Russell conseguiu, o Sainz, o Hamilton, por que eles conseguiram passar o Verstappen? Porque o Verstappen, uma das razões é que ele largou com pneus intermediários, diferente de todos que largaram com pneus macios, que tem melhor desempenho. Final, Russell em primeiro, Sainz em segundo, Hamilton em terceiro, Verstappen em quarto e Pérez em quinto. E o Magnussen, que largou em primeiro, ele terminou em 8º. Mas ele estava super feliz. Mesmo que perdeu 7 posições, de largar entre os 10 primeiros, muito interessante para eles. Para a corrida, a gente teve algumas punições. Sainz, 5 posições, porque ele trocou o motor a combustão, largando em 7º. O Alonso é punido por 5 segundos por ter tocado no Ocon, perde 3 posições, largando em 18º. E o Tsunoda largou dos boxes porque ele fez algumas alterações no carro. Então, grid para a corrida de domingo. Russell em primeiro, Hamilton em segundo, Verstappen em terceiro, Pérez em quarto e Leclerc em quinto. Domingo, corrida. Estava bem dividido as escolhas de pneus entre intermediários e macios. As duas Mercedes largaram bem, ficando na frente, e bem na primeira volta a gente teve já o safety car, porque teve um toque ali entre o Ricciardo e o Magnussen. O Ricciardo forçou a passagem, bateu no Magnussen rodou e bem na hora que ele estava rodando, voltando, ele bateu no Ricciardo. Bom, acabou a corrida para os dois. Depois da relargada na volta 7, as duas Red Bulls estavam atacando Hamilton. Verstappen e Hamilton se tocam. O Hamilton vai para fora da pista, mas logo voltou em 9º. Nessa mesma volta, o Leclerc e Norris se tocam. Norris espalhou um pouco ali e o Leclerc rodou, bateu na barreira, mas conseguiu voltar. Parou no box, junto com o Verstappen. E os dois lá voltaram lá atrás no grid, em 17º e 18º. Norris e Verstappen receberam 5 segundos por terem batidos no Leclerc e Hamilton, né, respectivamente. E olha só, na volta 15, o Hamilton passou o Norris ficando em quarto. E logo depois, o Vettel passa o Norris. Bottas, ele estava fazendo uma boa corrida, largou em 14º e na volta 18 ele já estava em 7º. Russell parou no box e voltou em segundo, colocando pneus médios.
E logo depois o Hamilton também parou, colocou os mesmos pneus, voltando em quarto. E nisso, o Russell ficou em primeiro, Pérez em segundo e Sainz em terceiro. Sainz para no box e também coloca pneus médios, voltando em quarto. Nisso, o Verstappen subindo. Na volta 44, ele já era o 10º. Nessa mesma volta, teve ali uma batalha do Pérez pela segunda colocação e na próxima volta ele conseguiu passar. Pérez para no box, na volta 48, coloca pneus macios. Logo depois, o Hamilton e o Russell também param para colocar pneus macios, faltando 20 voltas. Ambos estavam ali se protegendo contra o undercut. Russell ele conseguiu voltar em primeiro e o Hamilton em terceiro. E o Sainz nessa hora estava em segundo. Olha, o Alonso ele largou lá em 12º. Na volta 51, ele estava em quinto. Que corrida! Norris ele teve problema com o carro, abandonou a corrida e primeiro deram o safety car virtual, mas logo depois entrou o safety car físico. Demorou muito para relargar porque tinha ainda uns lanterninhas com uma volta a mais, né? Então eles tinham que dar uma volta a mais, mas o Tsunoda não passava, ninguém avisou que ele tinha que dar uma volta, por isso que demorou. Quando estava acabando o safety car, na volta 59 para 60, Russell em primeiro, Hamilton em segundo. Russell perguntou como é que eles deveriam proceder. E o engenheiro falou que eles deveriam batalhar, mas jogando limpo. E aí o engenheiro do Ocon, que estava em oitavo, e o Ocon estava em oitavo, e o Alonso em nono, falou que a briga do Ocon era com o Vettel, que estava em sétimo, e não com o companheiro de equipe. Então, realmente, as equipes, né, reforçando para não batalhar com o companheiro de equipe, sim com os outros pilotos. Relargada. Russell em primeiro, Hamilton em segundo, Pérez em terceiro, Sainz em quarto, Leclerc em quinto e Verstappen em 10º. Tem ali uma batalha entre Pérez e Sainz pela terceira colocação, que deu um respiro para as duas Mercedes e o espanhol consegue passar. E Verstappen nessa hora em sétimo. Leclerc ele consegue passar o Pérez, ficando em quarto. Faltando 5 voltas, Pérez em sexto e Verstappen em sétimo. Na reta dos boxes, o Verstappen passa o Pérez. Na última volta, Pérez pede para o Verstappen devolver a posição por causa do campeonato. O Verstappen já ganhou, o Pérez está em segundo, ali na batalha com o Leclerc. A equipe fala com o Verstappen para devolver a posição e o holandês não quis nem saber. Passou, acabou a corrida, falou no rádio que por problemas internos, que ele não queria dizer o que seria, que não ocorresse de novo essa solicitação. O engenheiro do Pérez depois falou que pediram para o Verstappen, mas ele não deixou. Até o Christian Horner, o chefe de equipe da Red Bull, pediu desculpas para o Checo. Mas aí o mexicano falou que isso mostra que tipo de pessoa é o Verstappen. Então tá bem acirrado ali os ânimos na equipe da Red Bull. Final. Russell ganhou, gente. Mercedes ganhou a sua primeira corrida de 2022. Seguido por Hamilton, Sainz, Leclerc e Alonso. Gente, quanto tempo a Mercedes ficou sem ganhar? Meu Deus, foi épica essa corrida. Primeira vitória do Russell e primeira vitória da Mercedes no ano. O que deu a entender? O Hamilton ele não batalhou pela primeira colocação ali com o Russell, ele estaria feliz com a dobradinha. E boatos rolam que o problema do Verstappen com o Pérez foi por causa da corrida em Mônaco desse ano, que falam que o Pérez bateu de propósito para largar em primeiro. Mas realmente não dá para saber o que aconteceu de fato. Então vamos só esperar como é que vai ser a companhia deles ano que vem. O Russell estava muito emotivo pela sua primeira vitória. E essa corrida, né? Foi um show de emoções. É o final de semana, Interlagos sendo Interlagos. Bom, semana que vem temos a última corrida dessa temporada em Abu Dhabi. E aí? Pérez e Leclerc estão empatados na segunda colocação, com 290 pontos no campeonato. Quem será que ganha? Bom, vamos ver semana que vem, em Abu Dhabi. Voltamos com o resumo. Tchau!